Oi, gente! Olha quem tá aqui depois de tantos anos, né? Eu não sei se tem alguma pessoa que chegou aqui nesse vídeo e já viu meu vídeo anterior, mas eu fiz esse canal na época, lá em 2020, 2021. Comecei a postar, na verdade, né, os vídeos compartilhando um pouco da minha experiência como ingressante ali na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, no curso de Letras, Português e Espanhol. Eu lembro que na época que eu tava me inscrevendo ali no SISU, pesquisava e não achava informação de pessoas, não achava relato, ficava insegura se eu deveria me inscrever na Unifesp ou não. E por conta disso, por não ter acesso a esse tipo de informação na minha época, eu decidi fazer o canal e começar a postar vídeo com o intuito de compartilhar minha experiência, enfim. Só que na época eu não tinha um celular que conseguisse, né, ficar gravando vídeo, não tinha memória e tudo mais. Aí a vida foi andando e eu acabei deixando isso de lado. Mas hoje pensei, bom, por que não gravar e comentar sobre, agora que eu consigo pelo menos gravar no meu celular. E é isso, hoje eu volto aqui com uma boa notícia. Eu estou me formando e... Falo isso com muita alegria, gente, eu estou me formando e eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês como que foi a minha experiência dentro da Unifesp. Uma experiência completa, porque eu entrei ali durante o ensino remoto, fui pro presencial já no segundo ano de faculdade, vivenciei greve, já fiz os estágios obrigatórios, então acho que hoje eu tenho mais conteúdo, mais informação para passar para vocês. Pode ser que esse vídeo fique longo, então pode ser que eu divida ele em parte 1, parte 2. E também acho que daqui podem surgir novos vídeos, novos temas para eu falar especificamente sobre aquilo em um vídeo específico. Vamos lá, eu tô com uma cola aqui para não esquecer dos principais pontos, mas eu posso começar recapitulando. Eu entrei na Unifesp em maio de 2021. Eu passei em uma das últimas listas, caos desde o início. Então eu entrei durante o ensino remoto, fiz as aulas remotos, foi um período ok, assim, dentro das circunstâncias eu consegui me adaptar, consegui entrar nos grupos, consegui acessar os professores. Tem um vídeo falando especificamente sobre o primeiro ano da graduação aqui. E foi basicamente aquilo, né? Tirando, assim, as questões do ensino remoto que todo mundo vivenciou, eu acho, deu pra levar. Tava muito encantada, eu tava muito feliz, porque eu acho que todas as pessoas que vêm de uma origem periférica, né, podem talvez ter o mesmo sonho que eu tinha. Eu tinha um sonho de estar no ensino público, porque era a minha única opção de ingressar no ensino superior, seria através de uma universidade pública, e por um tempo eu achei que eu não conseguiria. Então esse primeiro ano foi um ano muito feliz, assim, eu tava muito realizada, muito empolgada e assim, louca pra viver o que tava por vir. No geral, deu tudo certo. Falando agora sobre o retorno do presencial. Como eu falei, eu entrei em maio, então eu fiz o primeiro e segundo termo em 2021 à distância. No final de 2021 já se falava sobre o retorno do presencial, mas assim, a gente não tinha data, era aquela coisa tudo incerto. Eu sofri horrores porque eu não sabia que rumo a minha vida ia tomar. Nessa época que eu passei na graduação, eu estava morando em Bugaçu, é uma cidade do interior aqui de São Paulo. E a Unifesp fica lá no bairro dos Pimentas, lá em Guarulhos, muito, muito longe. Na época eu estava trabalhando 100% remoto, que me ajudou muito, mas o meu horário era das 8 às 5h45. Era impossível eu, com transporte público, imaginar chegar na aula 7 horas da noite, saindo de casa às 5h45. Então, no começo de 2022, eu e minha mãe decidimos vir para Taboão da Serra, porque tinha essa questão de provavelmente voltar às minhas aulas presenciais. As aulas da minha irmã também iam voltar, e ela estudava em um colégio do Taboão, né? Porque antigamente a gente morava já por aqui.
E aí minha mãe começou a fazer o percurso de ida e volta para Embu-Guaçu, porque ela trabalhava lá. E nós ficamos em Taboão da Serra. Quando retornou para o segundo termo, a gente já retornou para o presencial. E, coincidência ou não, bem nessa época, a empresa que eu trabalhava também pediu para que eu voltasse 100% presencial. Então, graças a Deus, foi uma decisão bem tomada, assim, de me mudar. E não daria para me mudar sozinha, o salário que eu recebia não era o suficiente para eu me manter. Eu teria que morar numa república, enfim, e aí para morar numa república provavelmente eu teria que ir para Guarulhos. Incertezas e incertezas. Enfim, as aulas voltaram e aí foi a minha oportunidade de conhecer o campus finalmente. Eu lembro que eu tava muito insegura porque, bom, tudo novo, né, gente? E Taboão da Serra pro Pimentas é uma coisa assim de uns 70 quilômetros, se eu não estiver enganada. Então eu tive que fazer o trajeto 2 vezes para aprender, eram 2 opções. Meu namorado na época foi comigo as 2 vezes, hoje ele já é até meu marido, para eu aprender, porque me deram 2 opções de caminho, indo, né, pegando o ônibus, metrô até o terminal Armênia, e lá eu tinha a possibilidade de pegar o ônibus da linha ou uma lotação. O ônibus ia passar pela Dutra normalmente e tal, e eu desceria no ponto do terminal Pimentas. Só que a gente sabe do trânsito de São Paulo no horário de pico. O trânsito na Dutra é impossível. Então, assim, a chance de eu chegar muito atrasada, de eu ficar presa, era enorme. A gente fez esse caminho e o caminho com a lotação, que deixa num ponto específico, a gente tem que passar por uma viela e ir descendo andando assim o bairro, cruzar praticamente de um lado para o outro para chegar na Unifesp. Até então eram esses 2 caminhos que eu conhecia. Eu fiquei craque em transporte público nesses anos, gente. Enfim, deu tudo certo, fui me adaptando, porque essa questão do transporte é uma questão assim bem crítica. Para chegar lá no campus é terrível. Mas, né, todo mundo tem que passar por isso, todo mundo que estuda lá e mora pra cá, mora em outras regiões, tem pessoas que moram até bem mais distante do que eu e tinham que enfrentar essa batalha, essa luta, mas assim, deu certo. Nesse segundo ano aí, em 2022, é o ano que a gente tem que decidir também entre bacharel e literatura. Foi uma decisão muito difícil de eu tomar, porque eu entrei em letras, pensando em todas as possibilidades, mas assim, a licenciatura era algo bem novo para mim, eu não tinha certeza se eu ia querer lecionar e tudo mais, mas eu precisava decidir e eu optei pela licenciatura, pensando realmente nas possibilidades no mercado de trabalho, enfim, essas questões. Depois, ao longo do curso, eu acabei pensando que talvez eu poderia ter optado por bacharel. Talvez eu possa falar especificamente sobre isso aqui no futuro. Mas, enfim, optei por licenciatura e fui. No final, deu certo, assim, né? Sobrevivi com algumas sequelas, mas sobrevivi. Anotei as matérias que eu fiz no segundo ano da graduação, que seria o 3º e o 4º termo. No 3º termo, eu entreguei já as atividades complementares. Gente, vocês vão perceber que eu sou um pouco adiantada em algumas coisas, mas é porque eu me conheço, eu sei das minhas limitações, eu sei da minha ansiedade. Então, tudo que eu podia adiantar, eu adiantava, porque assim, a vida é uma surpresa. Eu nunca sabia o que poderia acontecer, então eu tentava adiantar, assim. No 3º termo, eu entreguei as atividades complementares, que eram 200 horas. Eu agradeço a mim mesma até hoje por ter feito isso. Aí eu fiz conceitos fundamentais da teoria literária, que se eu não me engano era uma matéria fixa desse termo. Fiz língua espanhola 3, eu não sei se eu falei aqui, mas eu curso letras português e espanhol. E tem as matérias obrigatórias, né, da língua 2. No 3º termo, língua espanhola 3, essa também é uma UC fixa. Fiz mitos fundadores da literatura portuguesa, essa foi uma UC que eu escolhi e encaixei na minha grade.
Prosa de ficção no Brasil do século 20 ao 21 também foi uma UC que eu escolhi. A Unifesp, ela dá pra gente um plano de estudos dali com as opções que a gente tem que seguir, o que a gente tem que entregar, e a gente vai montando a nossa grade da forma que a gente quer, desde que atenda ali os pré-requisitos para se formar. Então, a gente tem uma quantidade de UC que tem que fazer no campo dos estudos linguísticos, dos estudos literários, da literatura portuguesa, literatura clássica, e para quem faz licenciatura precisa aí das matérias de formação de professores, os estágios obrigatórios. Então, a partir disso, você vai montando a sua grade. Aqui eu já puxei uma matéria de literatura brasileira, e foi nessa matéria que eu conheci quem viria a ser o meu orientador mais pra frente. Fiz tópicos em cultura antiga. Como o ensino de estudos clássicos, a gente tem a opção de latim, grego, e tem 2 matérias de clássicos que a gente pode escolher. Nós temos que fazer 3 obrigatórias, se eu não tô enganada. Eu fiz latim no primeiro ano, mas assim, a carga é bem puxada pra mim, que trabalhava e tinha já espanhol. Eu optei por fazer as UCs de ensino de clássico. Então, aqui no terceiro termo, eu fiz tópicos em cultura antiga. No quarto termo, eu fiz correntes teóricas dos estudos literários, que é também uma UC fixa, obrigatória. Língua espanhola 4. Literatura portuguesa e a noção de modernidade. E aqui eu fui conhecendo os professores pessoalmente e fui começando a criar o meu laço de fidelidade. Então, eu peguei matéria com um professor de portuguesa 2 semestres seguidos. Fiz sociolinguística, comecei a entrar aí no campo da linguística, meu temido campo, que eu não sou da área de linguística. E tópicos em literatura clássica. Então, basicamente, aqui eu já tinha matado ensinos clássicos, já tinha finalizado essa parte. Agora, um outro ponto importante durante minha graduação foi optar por fazer o estágio não obrigatório. Como eu falei, quando eu entrei na Unifesp, eu trabalhava inicialmente remoto, depois voltei para o presencial. Era uma carga horária puxada, né? Eu trabalhava das 8 às 5h45. Quando a gente voltou para as aulas presenciais, eu pedi para trocar um pouco o meu horário para eu tentar chegar, sofrer menos assim no trajeto. Então eu comecei a entrar das 7 às 4h45. Mesmo assim, era bem puxado. E assim, eu já tava há 2 anos nessa empresa, já tinha algumas questões que me faziam perceber que ali eu não ia ter perspectiva, era um trabalho completamente assim, operacional, nada flexível. Eu lembro que, gente, eu tinha que passar o crachá, eu trabalhava numa operação, né? Tinha que passar o crachá pra ir no banheiro e, tipo, eles tinham no fim do mês um relatório até desse tempo que você tava lá no banheiro, era desse jeito. Então, vários fatores e, inclusive, as conversas que eu tive com alguns professores, incentivando a gente para que a gente começasse quanto antes na nossa área, quem já não estava inserido, né? Para pegar experiência, para aproveitar as oportunidades, enfim. Então, eu comecei a buscar oportunidades de estágio, foi assim um desafio, porque eu precisava de uma bolsa auxílio muito próxima do que eu ganhava como CLT para conseguir me manter. E, bom, estágio nessa área, né, a gente sabe que a área de humanidades não é uma área valorizada e tudo mais. Comecei a procurar, comecei a participar de processo seletivo com muito medo, né, porque eu basicamente estava deixando certo pelo duvidoso, né, uma carteira assinada, meus benefícios e tudo mais. Foi um momento que eu tive que dar um passo para trás, pensando no meu futuro. E com cerca de 2 meses eu consegui um estágio, fui aprovada numa vaga com uma bolsa auxílio boa e comecei a fazer o estágio obrigatório. Foi fundamental também, eu me agradeço até hoje por ter feito isso. Foi uma baita experiência, eu tô nessa empresa até hoje, graças a Deus. E diminuiu a minha carga horária, o estágio acaba sendo um pouco mais flexível, né, por ser um estágio. Ajudou muito, assim, fez toda a diferença e eu indico, assim, para quem vai entrar na graduação
e puder, né, porque a gente sabe que não é todo mundo que pode, estágio tem uma bolsa auxílio reduzida e tudo mais, mas quem puder arriscar o estágio o quanto antes faz toda a diferença, gente, de verdade. E aí, nós passamos aí, eu entrei no estágio no terceiro termo da graduação também. Então, 2022 foi o ano, assim, movimentado pra mim. E aí, chegamos no quinto termo, na metade. Estávamos na metade do caminho, graças a Deus, já com alguns traumas. Falando sobre o quinto termo, eu também tomei decisões importantes aqui que fizeram bastante diferença na minha trajetória, que foi iniciar a minha PP. No curso de letras da licenciatura, você tem a opção de o seu TCC, né, que as pessoas entendem como TCC, você pode fazer uma APP ou uma iniciação científica. Eu optei pela APP. Comecei a procurar, eu já tinha ideia que eu queria fazer a minha pesquisa na área de literatura e decidi iniciar minha APP aqui no quinto termo, já pensando lá no final. O quanto que eu ia estar cansada, como que ia estar minha vida profissional, minha vida pessoal para conciliar tudo e ainda desenvolver uma pesquisa. Então, eu dei o pontapé na minha pesquisa aqui e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi aqui no quinto termo que eu finalmente comecei a criar vínculos ali na graduação, fazer amizade, que fizeram toda a diferença nesse percurso. Eu demorei um pouco para fazer amigos. Foi aqui que eu comecei a sentir já o cansaço, comecei a sentir o desânimo. Foi aqui que a carga começou a aumentar. Então, o quinto termo é um divisor de águas na graduação, tá? No quinto termo eu fiz Libras para Letras, que é uma matéria obrigatória, né? Abordagens teóricas no ensino de língua e literatura, fonética e fonologia, a tão temida FONFON, língua espanhola 5 e literatura em castelhano prosa, que eu já fui começando a sofrer um pouco mais, mas sobrevivi. Passando aí, gente, para outro ponto, os estágios obrigatórios, que se eu não estiver enganada, começaram no sexto termo. Quem opta por licenciatura tem que fazer os estágios obrigatórios de português e, se você tem a segunda língua, da segunda língua também. Galera, não é brincadeira. No sexto termo eu comecei meu estágio obrigatório de português, nesse caso. E daqui pra frente, gente, de verdade, foi só ladeira abaixo. Eu fui ficando cada vez mais destruída. Basicamente, assim, falando de grosso modo sobre o estágio, uma matéria de estágio, porém, as horas que você tem que completar, você tem que adequar de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua grade. Tem pessoas que têm que deixar de pegar uma matéria para ter um dia livre para ir para o colégio, cumprir as horas de estágio. Tem gente que cumpre as horas de estágio durante o dia e vai para a Unifesp durante a noite. É um momento que você tem que se organizar. Como o meu trabalho era um estágio não obrigatório, eu consegui conversar com a minha gestão para ter uma liberação ali de alguns dias para cumprir essas horas. E aí nós temos que cumprir horas de observação de aula e observação de escola com colégios conveniados ali com a Unifesp, lá de Guarulhos. Então, assim, eu não podia fazer estágio aqui perto da minha casa, eu tinha que ir pra lá de todo modo. Eu acabei pegando estágio numa escola bem próxima ali da Unifesp. Eu ia pro estágio de manhã, eu tinha que estar lá às 7, né? Eu ficava o período da manhã. Almoçava na Unifesp e aí, nesse momento, eu assistia às aulas no vespertino. Eu sou matriculada no noturno, mas nesse período eu assisti às aulas no vespertino e essa é uma flexibilidade, né, que a Unifesp tem. A maioria dos professores não liga de você estar matriculado, por exemplo, no noturno e assistir aula no vespertino, desde que a maioria deles pede para que você mantenha uma constância, não fique cada semana assistindo aula em um turno, mas nesse caso de estágio, eu fiz isso por algum tempo. O estágio de português 1 foi basicamente isso. O estágio de português 2, a diferença dele é que você tem que dar uma aula
né? No caso, foi em outra escola, eu peguei o estágio 2 no período noturno, foi mais pra frente, eu acho que eu tenho anotado aqui. Mas eu peguei no horário da noite, eu deixei um dia da minha grade livre pra ir pro estágio, tá? Falando aqui do 6º termo, eu fiz as UCs, estágio curricular 1, né? De português, formação docente, ensino de línguas e uso das tecnologias digitais. Eu peguei uma matéria de formação de professor, né, que falava sobre TDIC. Fiz língua, literatura e ensino, fundamentos 1. Essa UC de fundamentos, ela anda com estágio, tá? Então, a gente tem que pegar fundamentos para poder fazer o estágio. Não tem como fazer o estágio sem fazer fundamentos, né? Linguística de enunciação eu fiz, literatura infantil e juvenil também, e finalizei com literaturas em castelhano, poesia. Esse foi o meu 6º termo. No 7º termo, rufem os tambores. Aqui chegamos já no período da reta final, que a gente já não tá aguentando mais, a gente já passou por período de estresse, de revolta, de decepção, desilusão, já se encontrou, já se perdeu na graduação. Não tem como você entrar no ensino superior e sair a mesma pessoa, é assim, transformador. Nesse momento aqui, no 7º termo, eu entreguei minha PP, foram cerca de 3 semestres para fazer minha pesquisa. Aqui eu tomei uma outra decisão muito importante. Eu puxei os estágios de espanhol. Estágio de espanhol, a previsão dele é para que você faça no último ano de graduação, no 9º e no 10º termo. Eu decidi adiantar já por ver como que eu estava naquele momento, pensando, se eu deixar isso pro último ano, eu não vou dar conta, eu vou querer largar, não vai dar certo e eu vou correr o risco de estender ainda mais a minha formação e não era o que eu queria. Então, eu puxei o estágio de espanhol, adiantei um ano e aí ele encontrou com o estágio de português. Loucura, loucura total, assim, mas consegui. O estágio de espanhol, ele é bem parecido, assim, né? Teoricamente com o estágio de português, porém a experiência é completamente diferente. Nós fazemos em parceria com centros de línguas, né, do estado aí de São Paulo, que tem convênio com a Unifesp. Eu fiz o meu no CEL Hermelino Matarazzo. No momento, esse primeiro estágio a gente tinha que fazer observação, né, de aula do colégio. Eu lembro que eu pegava ônibus, metrô, ia até a estação Guilhermina Esperança e lá eu pegava uma lotação de um ponto final até o outro ponto final. Dava uma viagem para chegar lá, mas deu certo. Aqui eu entreguei o estágio 2 de português, que era o estágio que você tem que dar uma aula lá no colégio para a turma que você tá supervisionando. 7º termo, eu entreguei minha PP, então, né, no geral. Fiz o estágio curricular 1 de espanhol, fiz o estágio curricular 2 de português, fundamentos 1 de espanhol e fundamentos 2 de português. E para completar a cereja do bolo, semântica e pragmática. Como eu saí viva disso daqui, eu não sei. Nesse meio tempo, gente, entre o 7º termo e o 8º, teve 2 meses de greve. Falei que minha experiência foi completa, teve 2 meses de greve. No 8º termo, a gente estava retornando da greve, finalizando os estágios obrigatórios e com um calendário desorganizado por conta da greve. A gente tendo aula em dezembro, em janeiro, cansados, não aguentando mais. Mesmo com recesso, a gente tinha que usar o recesso para fazer coisas da graduação, então foi desafiador, muito assim. Foi bem complicado. Eu acho que foi a fase mais difícil, assim, da graduação, com toda certeza. Eu sofri bastante com o estágio 2 de espanhol. É um estágio muito puxado e que na nossa época, por conta dessa questão da greve, as aulas do estágio iam cair em janeiro, que é o período de férias, provavelmente a gente não teria adesão no nosso estágio, porque era um estágio para a gente dar um mini curso básico ali em espanhol.
Então, as professoras optaram por fazermos esse curso remoto. Então, isso me ajudou muito, porque no meu caso, eu peguei um grupo que todo mundo trabalhava durante a semana e a gente teria que dar esse estágio no sábado. A gente deu o estágio no sábado, mas eu teria que ir até Guarulhos para dar essas aulas. Então, acabou que me ajudou, mas é um estágio puxado, muito puxado. Nesse 8º semestre, fiz o estágio 2 de espanhol com Fundamentos 2, Literatura Portuguesa do século XIX, Morfologia e Alfabetização e Letramento, que é uma UC de domínio conexo. Essa UC de Alfabetização e Letramento é de Pedagogia. No curso de Letras, né, a gente tem que fazer pelo menos uma UC de domínio conexo e eu escolhi fazer uma de Pedagogia. Foi muito boa, inclusive. E aí, vamos chegando na reta final, que é o nono e último termo. E eu falo isso com muita alegria, que eu consegui, apesar dos pesares, entregar a graduação, finalizar a graduação no 9º termo, ao invés do 10º. E muito porque eu puxei o máximo de matérias possíveis. Desde o início eu fazia no mínimo 5 matérias. Então eu cheguei no final um pouco mais tranquila. Um pouco, tá, gente? Respirando um pouco mais aliviada e com uma grade reduzida. E aqui eu já tinha entregado atividade complementar, entregado APP, entregado todos os estágios obrigatórios e tinha apenas que cumprir ali as minhas matérias eletivas. Fora o que a gente passa na nossa vida, né? Nesse período eu me mudei, noivei, casei. Então assim, gente, não é brincadeira. Agora, no termo, eu peguei as matérias Literatura Portuguesa Contemporânea, Políticas Governamentais para o Ensino de Línguas e Literaturas na Educação Básica e Tópicos de Ensino de Língua Portuguesa na Escola Básica. Eu peguei 2 UCs de formação de professores e uma UC de portuguesa. Assim, a gente tem que ir montando a nossa grade de acordo com as matérias também que estão sendo ofertadas ali no semestre. Às vezes tem uma variedade, às vezes não tem, então isso acaba também sendo um desafio. Mas no meu caso, assim, deu certo. Eu estou naquela fase de esperar o fechamento de notas. Na verdade, falta um professor só, tudo dentro dos conformes, contando os dias para ver meu número de matrícula na lista de formandos. Eu falo isso até muito emocionada, né? Como eu falei lá atrás. Estar numa graduação pública era o meu sonho, na verdade era a minha única opção. Por diversas vezes eu pensei que eu não ia conseguir, eu deixei de estudar, vivi o luto como muitas pessoas viveram ali em 2020. Ver meu nome na lista de aprovados foi uma das minhas maiores alegrias, porque era uma esperança, né? Eu realmente sou a pessoa que acredito na transformação através da educação e vivo isso, né? A Unifesp transformou a minha vida de diferentes formas e é muito gratificante chegar aqui. É um alívio também, porque não é fácil. Infelizmente, assim, a universidade pública não foi feita para nós, pessoas periféricas que precisam trabalhar para se sustentar, que dependem do transporte público para se locomover, mas a gente precisa continuar resistindo, lutando e ocupando esses lugares para a gente ter acesso àquilo que é nosso. E não só isso, né, mas outras coisas, né, porque a universidade, ela abre diferentes portas. Eu posso falar isso com propriedade porque me abriu diferentes portas. E eu sou, assim, muito grata, apesar dos desafios, eu sou muito grata. E é muito, muito bom chegar aqui e ver que valeu a pena. Então, se você assistiu esse vídeo, se você pensa em cursar letras com uma segunda língua, né, espanhol, inglês, francês, se você pensa em aplicar para a Unifesp, no SISU, faça, você vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhido, vai ser ótimo ter você por lá. E eu espero que esse vídeo ajude algumas pessoas, leve algumas informações para algumas pessoas. Vocês fiquem à vontade para escrever aqui nos comentários alguma dúvida que vocês tenham. Acho que talvez eu possa fazer um vídeo específico explicando o estágio obrigatório de forma mais detalhada, porque o estágio obrigatório, gente, ele envolve muitas camadas.
E se eu soubesse, talvez, como seria esse estágio, talvez eu teria escolhido bacharel lá atrás. Mas eu não tinha informação, não sabia, eu também não sabia qual rumo a minha vida profissional ia tomar. Foi uma experiência válida, que fez muita diferença na minha formação. Então, comentem aqui embaixo se vocês querem saber de mais alguma coisa para eu fazer outro vídeo agora que eu estou de volta. E é isso, curte esse vídeo se ele te ajudou, compartilha com algum amigo, alguma pessoa que queira saber essas informações e até a próxima. Tchau!